A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 4 de março de 2023, estamos adiantando o nosso estudo da escola dominical de amanhã, cujo tema no trimestre é para o Senhor avivar a sua obra. Estamos adiantando porque alguns irmãos que nos ouvem também são professores, então o objetivo é ajudá-los com algum subsídio para que eles possam, porventura, usar na sua ministração amanhã. Quero desejar a todos os irmãos que estão ouvindo um bom dia, que os irmãos se encontrem em plena paz, com saúde. Quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Valmir, que se encontra internado, enfermo, mas sabemos que Deus está ali com ele, colocando a mão sobre a sua enfermidade para lhe trazer cura. E dentro em breve nosso irmão estará, sem dúvida nenhuma, convivendo conosco lá na congregação. Desejo que você esteja sendo abençoado no seu trabalho, que você consiga satisfatoriamente ganhar o teu pão. Deus abençoe teu pão e a tua água. Que Deus abençoe a tua família. Que vocês possam estar unidos. Aproveite os recursos modernos que temos hoje. Hoje, essas imagens do YouTube podem ser reproduzidas em alguns televisores. Então, pode ser um excelente momento para você se reunir em família, trazer a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, algum parente que more com você, para assistir e meditar junto essa lição. Depois vocês podem, depois do vídeo, comentar, lerem textos bíblicos, trocarem entre vocês mesmos algum ensino que ficou para vocês desta lição. A lição é a lição de número 10. O avivamento na vida pessoal. E o texto que nós vamos ler é um salmo escrito por Davi, Salmo 63, de 1 a 8. E eu queria ler com os irmãos. Diz assim o salmo: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio jubiloso,
Cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção sobre a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, esse salmo inspirado por ti no coração do teu servo Davi, Senhor, para o nosso alimento espiritual. Que a vida de Davi possa refletir em nossos pensamentos, Senhor, e possamos, através dele, Senhor, enriquecer a nossa vida espiritual nessa questão do avivamento pessoal, Senhor. Aviva a tua obra, aviva os teus servos que estão nos ouvindo, Senhor, que eles possam ser abençoados, batizados no teu Santo Espírito, cheio da tua alegria, profetizar em teu nome, falar em novas línguas, Senhor, que tu possas estar preenchendo a vida dos teus servos com experiências espirituais, Senhor, de edificação, Senhor. Que os teus servos, ao lerem a tua palavra, possam compreender com profundidade aquilo que tu quer trazer ao nosso coração. Abençoa a todos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O avivamento coletivo, ou seja, na igreja, onde os servos de Deus se reúnem para adorar o Senhor em conjunto, ele sempre começa individualmente. Lá tem um irmão, uma irmã, que busca a presença de Deus continuamente e com um desejo ardente. E Deus responde a sua oração e aviva aquele irmão, aquela irmã. E esse irmão, essa irmã, como uma faísca que incendeia uma localidade, a glória do Senhor manifestada naquele irmão, naquela irmã, vai também contaminando no bom sentido os irmãos daquela localidade e a igreja pega fogo. Um crente avivado, ele incendeia toda a igreja. Agora, tem situações em que as coisas não estão andando muito bem. Às vezes até o inimigo está nos perturbando de uma forma, como dizer, ousada. E aí nós vamos para a experiência do salmista Davi. Deus é muito interessante, Deus usa pessoas, traz experiências de servos dele, com ele, para reproduzir situações semelhantes, não exatamente externa, mas interna, como está o nosso coração, como está a nossa vida. E Davi, ele escreve esse salmo quando ele está fugindo de Saul no deserto. Irmão, se lembra que Davi se torna um general de Saul, mas Saul, endemoniado,
e invejoso quer matar Davi. E o persegue. Davi foge para o deserto da Judéia. E de um dia para o outro ele perde todo aquele convívio que ele tinha lá em Jerusalém, na casa do rei, com os familiares e principalmente com as constantes visitas que Davi fazia ao tabernáculo do Senhor, onde sentia a presença de Deus. E tudo isso, de um dia para o outro, é perdido. Ele está no deserto, está perseguido, perturbado, corre perigo de vida, não pode mais frequentar a casa de Deus. E aí ele escreve lá no verso 1 desse salmo que nós acabamos de ler: a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ele mostra a situação adversa, externa que ele está vivendo. Olha, eu estou aqui em perigo. Saul procura tirar a minha vida. Além disso, tenho que me esconder em cavernas, no deserto. Não tem comida, não tem água, não tem nada. E aí nós tiramos uma lição muito importante que este salmo nos transmite. Deus usa Davi para mostrar que, em essência, você pode sentir a graça de Deus, mesmo que os meios exteriores e visíveis tenham sido cortados. Vou repetir para você. Deus, através de Davi, está nos dizendo que, em essência, você pode sentir a sua graça, mesmo que os meios exteriores e visíveis tenham sido cortados, mesmo que tudo diga não. E aí nós tiramos algumas conclusões importantes. Primeiro, você não pode culpar as pessoas que convivem com você por sua indiferença espiritual. Então é muito comum, é da natureza humana, colocar a culpa nos outros. Se você orasse comigo, a situação seria diferente. Se vocês não me perturbassem tanto, eu poderia buscar mais a graça de Deus. São desculpas comuns de uma pessoa que está fracassando espiritualmente. Então, se você está assim, se sente seco, não culpe ninguém por causa disso, não culpe a sua família, as pessoas que convivem com você. Porque o avivamento, como diz a nossa lição, é algo que deve ser buscado individualmente. Davi estava ali no deserto da Judéia, escondido, provavelmente em uma caverna, passando privações, calor de dia, frio à noite, escassez de alimentos, perigo de vida. Mas, no entanto, nós não ouvimos Davi colocar a culpa em Saul pela sua situação espiritual.
Saul tinha culpa de tudo. Tinha culpa de estar perseguindo Davi. Ele era culpado de Davi estar naquela situação, escondido ali naquela caverna da Judéia. Saul era culpado de Davi estar se alimentando mal, passando calor, passando frio. Mas Saul não era culpado pela situação espiritual de Davi. E Davi sabia muito bem disso. Você tem que ter isso em mente. Muitas coisas externas podem estar atribulando a sua vida. É no emprego, é na família, é uma pessoa, é uma situação de desespero por escassez, problemas financeiros, desemprego. O diabo usa pessoas, realmente traz dissabores, obriga você a fazer coisas que você não queria fazer. Davi não queria estar ali naquela caverna. E foi obrigado a isso por causa de Saul. Às vezes pessoas te obrigam a fazer coisas que você não quer. Tudo bem, isso você pode culpar essas pessoas por essas coisas, mas você não pode culpá-las pela sua indiferença espiritual. Não pode culpar a igreja. É muito comum isso. Eu estou assim, frio espiritualmente, porque lá na igreja ninguém ora, ninguém busca a Deus, é tanta fofoca. Tem pecado. Isso me decepcionou, eu estou realmente aborrecido. Não consigo nem mais orar, não consigo nem mais ler a palavra. Não. Está errado, meu irmão, minha irmã. Você pode até estar convivendo numa igreja, congregando numa igreja que realmente esteja passando por dificuldades na área espiritual. Mas isso não justifica a sua situação. Você não pode culpar a igreja por sua indiferença espiritual. É comum nós encontrarmos pessoas desviadas do Senhor dizendo, não, mas o pastor, mas a igreja, mas fulano. Não. Tudo isso até pode ser verdadeiro, realmente pode ter maus testemunhos, situações que te constrangem, mas nada justifica a sua indiferença para com Deus, a sua indiferença espiritual. Então você não pode culpar as pessoas, não pode culpar a igreja e não pode culpar nem os inimigos. Você está sendo constantemente fustigado pelo inimigo. Ele te tira a paz, ele te tira o sossego, ele te tira a alegria, mas ele não pode tirar a tua comunhão com Deus. Você não pode culpar o inimigo pela sua comunhão com Deus. Já Davi nos ensina nesse salmo que o inimigo que ele estava enfrentando era um inimigo feroz, porque esse inimigo queria tirar a vida de Davi. Não é coisa pouca.
Imagine alguém querendo matar você, te ameaçando de morte, te perseguindo, dizendo que vai te pegar. Com tudo isso, Davi não acusou Saul, e ele busca a Deus mesmo nessas circunstâncias. Você não pode culpar a Deus e dizer: Deus, tu está tão longe, eu não consigo sentir a tua presença. Davi estava longe do tabernáculo, onde ele constantemente sentia a presença de Deus. Evidentemente que um lugar favorável como o tabernáculo, como a igreja, são locais ideais para você se comunicar com Deus, sentir a presença de Deus, se alegrar em Deus, louvar a Deus. Mas isso estava sendo negado a Davi, e nem isso o fazia o deixava distante de Deus, melhor dizendo. Então você não pode culpar Deus por estar longe. Às vezes você está frio espiritualmente e está dizendo: não, Deus se esqueceu de mim. Deus nunca se esquece de você. Nós nos esquecemos de Deus, mas Deus não se esquece de nós. Então vamos observar aqui no Salmo que recursos Davi usa para sentir a presença de Deus. Nós vimos aí o que nós não podemos fazer. Nós não podemos culpar os outros, não podemos culpar a igreja, não podemos culpar o nosso inimigo, nem podemos culpar a Deus por nossa indiferença espiritual. Mas o que fazer para sentir então a presença de Deus? E Davi nos ensina aqui nesse salmo uma lição muito simples. É importante isso. A palavra de Deus é simples. É nós é que complicamos. Primeiro diz aqui Davi que ele buscava uma hora apropriada. Pela manhã e pelo final do dia. Verso 1 diz assim: de madrugada te buscarei, falando bem cedinho, quando ele acordava, tomar o seu café, que ainda não tinha iniciado o dia, ele buscava a Deus. Depois, evidentemente, Davi saía para buscar comida, procurar recursos, buscar um lugar melhor para se esconder. Ele tinha homens com ele, ele tinha afazeres. Deus, ele não requer que você abandone seus compromissos diários para buscá-lo. Você tem que trabalhar, tem que buscar recursos, tem que limpar a sua casa, cuidar da roupa, cuidar do almoço, da janta. Mas de manhãzinha, quando você acorda, é um momento bom. Há silêncio. Geralmente, nós que vivemos aqui em Santos, as ruas são muito barulhentas, esse barulho entra na nossa casa, nos perturba. Mas de manhãzinha, bem cedo, o silêncio é grande, isso nos auxilia para termos uma comunhão com Deus, uma
uma hora apropriada. Davi também no final do dia, ele fala lá, que ele também ia buscar ao Senhor na vigília da noite. Que final do dia também é uma hora ótima para você meditar na palavra de Deus, as coisas de Deus. Algumas pessoas são mais ativas pela manhã, algumas pessoas são mais ativas à noite. Busque momentos assim na sua vida para pensar nas coisas de Deus, ler uma palavra, ler um salmo, meditar num salmo como estamos fazendo agora. Disse Davi no verso 6, a minha carne te deseja muito, e uma terra seca e cansada, onde não há água. Você sente isso? O nosso dia é árido. Vamos trabalhar, temos as nossas ocupações, tem os aborrecimentos. É uma terra seca, cansada, lemos as notícias, vemos algumas coisas que estão acontecendo e aquilo nos entristece, nos aborrece. Mas pela manhã e pela noite, a minha alma deseja muito aquele momento. É isso que Davi está falando. Olha, o meu dia não tem sido fácil, mas de manhãzinha e no final do dia, eu te busco, Senhor. A terra é seca, não há água, mas eu busco a tua presença. Segundo, procure trazer à memória os momentos bons na presença de Deus. Ele diz lá no verso 2, para ver a tua fortaleza e a tua glória como vi no teu santuário. Então, na meditação de Davi, tanto de manhãzinha como à noite, era pensar nos dias bons, como Deus se manifestava lá no tabernáculo, quando ele ia visitá-lo. Você se lembra do dia que você aceitou Jesus como Salvador? Você se lembra do dia que você se batizou nas águas? Do dia que você foi visitado pelo Espírito Santo de Deus? Ou no dia que você foi curado de uma enfermidade? Ou quando Deus abriu uma porta de emprego para você? É nesses momentos de secura que você deve trazer à memória esses momentos bons que você teve com Deus. Como Deus falou com você naquela palavra. Como você se alegrou naquele dia. A nossa memória e a nossa mente é algo fantástico. Davi está dizendo, olha, eu quando é pela manhã, olha, meu dia é ruim, o meu dia é perverso. Mas de manhãzinha e de noite, eu busco as coisas boas que eu tive com Deus. Eu me lembro daqueles tempos em que eu adorava a Deus no santuário. E como Deus falava comigo, como era bom comigo. É nesse momento que ele queria pensar. Você precisa desse refrigério para a alma. Você precisa do momento com Deus todos os dias. Esse momento, por mais que o teu dia seja seco, duro, adverso, se você tem um momento de manhã e de noite com Deus, a sua alma se renova, você se refrigera e você sente este avivamento espiritual. Davi tinha um terceiro segredo.
Primeiro nós falamos, ele buscava uma hora apropriada para pensar nas coisas de Deus. Segundo, nessa hora apropriada, ele trazia à memória os bons momentos que teve com Deus. E terceiro, ele confiava plenamente que Deus o faria viver dias melhores. Então ele tinha fé, ele achava que no futuro ele iria viver coisas grandiosas. Diz lá Davi neste salmo, deixa eu achar aqui o versículo que eu quero. Assim eu te bendirei, verso 4, enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Então ele fala, olha, eu agora estou comendo aqui coisa ruim aqui no deserto, não tem nada. Mas um dia ainda vou me fartar com tutano. Tutano é a canela do... Lá era ovelha, aqui é boi, né? Tutano é bom, ele faz bem para as articulações. Tem que tomar cuidado também, porque pode aumentar o colesterol, mas ele faz muito bem para as articulações. Eu não entendo muito de cozinha, mas os irmãos aí que entendem podem preparar para domingo uma porçãozinha de tutano, né? É muito bom. Se você tem algum problema de articulação, diz que ele ajuda. E era nisso que Davi pensava, olha, eu te bendirei enquanto viver. A minha alma ainda se fartará de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Eu ainda vou voltar lá no templo, eu ainda vou glorificar o teu nome, eu ainda vou ter dias bons em que eu me fartarei na tua presença. E aí Davi saía avivado para um novo dia. Não é apenas Davi, meu irmão. Esse salmo é para nós. Qualquer crente, em qualquer lugar, em qualquer situação, pode e deve buscar a presença de Deus. Lembre isso. Busque incessantemente a presença de Deus. De manhã, à tarde, à noite. Davi orava 3 vezes por dia. Daniel também. Jesus orava constantemente. Não sei, você tem o seu tempo. Mas tenha um tempo diário com Deus. E Deus vai avivar a sua obra na tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por essa lembrança que Tu nos traz à memória, Senhor, através do Teu servo Davi, que em momentos difíceis da sua vida, perseguido pelo inimigo, quando todas as coisas externas estavam contra ele não se esqueceu de Ti, procurou-Te pela manhã e pelo final do dia, confiando que um dia Tu restauraria todas as coisas boas para ele. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa os Teus servos que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Abençoa a família dos Teus servos, Senhor. Abençoa nosso irmão Valmir, que está enfermo, Senhor. Cura o Teu servo.
de toda enfermidade. Renova a tua igreja, cada servo teu, Senhor. Pega nas tuas mãos. Faz com que a tua presença seja notória. Ajuda-nos, Senhor, a trazer à memória as experiências boas que tivemos contigo, Senhor, a nossa salvação, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, o dia que tu nos curastes, o dia que tu nos abriste a porta do emprego, Senhor, o dia que tu nos deste vitória contra o nosso inimigo, Senhor, o dia que ganhamos uma alma para o teu reino, Senhor. Abençoa os teus servos, Senhor, que nós possamos trazer à memória esses dias bons todos os dias da nossa vida, para que nos alegremos em ti, possamos bendizer o teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.